Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Acorda Mercado para você começar a sua semana muito bem informado. Semana de Natal, ou seja, semana curta de pregão. Muita gente já em ritmo de final de ano, mas a gente está aqui firme e forte, mesmo com a bolsa ali já meio que de lado, porque já subiu o que tinha que subir, muito forte. Agora esperando 2026. Porém, nos Estados Unidos o dia foi forte na sexta-feira. Então pode ser que puxe um pouco a bolsa por aqui. Mas vamos lá. O Ibovespa subiu 0,35% na sexta, o Nasdaq subiu 1,31% e o dólar voltou a subir agora batendo R$ 5,52. O dólar está sofrendo uma pressão nos últimos dias, tem alguns fatores importantes que corroboram com isso. A questão fiscal vem impactando muito o Brasil e outro fator, questão de eleições. A gente vai entrar aqui em 2026 em um ano perigoso para as empresas. Por quê? Porque vão ter muitos feriados, ano de eleição, ano de Copa do Mundo. Então tem empresas ali que, claro, vão se beneficiar. Por exemplo, vai ser o ano da Ambev. A Ambev vai estourar, vai ser o ano dela. Mas outras empresas tendem a sofrer porque serão menos dias produtivos no ano, menos dias úteis. Como que as empresas vão se comportar em relação a isso? Por exemplo, como será a meta do banco? Porque o gerente vai ter muito menos dias para bater o mesmo resultado, bater meta. O banco não vai diminuir a meta. O banco vai ter que crescer o lucro como cresce todo ano. Como vai fazer isso com menos dias? Com menos dias úteis? Essa vai ser uma questão importante para a economia para o próximo ano. Lembrando que há a possibilidade do acordo Mercosul-União Europeia sair. Está prevista a assinatura lá para o dia 12 de janeiro no Paraguai. Vamos ver, ainda há uma restrição ali de Itália, França, mas parece que agora vai. E o desemprego nos Estados Unidos batendo o maior nível em 4 anos, pressionando o Fed. A gente vai falar também sobre isso, mas vamos lá. O Ibovespa ele fechou na semana negativo, porém na sexta-feira, como eu falei, subiu 0,35%. O desempenho ali foi bem modesto na sexta-feira, porque a gente vê o cenário doméstico. Se a gente quando falar de Brasil, um certo receio por conta do que eu trouxe aqui, alguns impactos importantes, uma questão fiscal com uma Selic, o Tesouro Selic batendo altas taxas. Isso vem preocupando realmente os investidores como um todo. As maiores altas, Braskem subiu 6,56%, CVC subindo 4,12%, IRB 2,5%. Já as baixas, CSN caindo 4%, CSNA caindo 3,23% e Cyrela caindo 2,39%, foram as piores do dia. Lá nos Estados Unidos, assim como todo mundo, foi muito positivo, porque se há uma perspectiva de derrubar juros dos Estados Unidos, às vezes não um corte, mas sim 2 cortes para o ano que vem, aí o mundo inteiro ganha, porque é mais liquidez para a economia. Porque vamos pensar, os juros, taxa de juros é política monetária. Quando sobe taxa de juros é uma política monetária restritiva. Porque acontece, Estados Unidos aumentou os juros, o dinheiro corre para os Estados Unidos para proteção e acaba a liquidez do mercado. Quando os Estados Unidos corta juros, ele fala o seguinte, pessoal, para você investir aqui comigo, a taxa está muito baixa. Então vai buscar outro mercado, aí dá liquidez para o mercado de investimentos, além disso fortalece o mercado de crédito com taxas mais baixas. As empresas vão querer se financiar, pegar capital de giro, pensando em expandir a empresa. Então, essa taxa de juros mais baixa nos Estados Unidos favorece todo o mundo. Dow Jones subiu 0,38, S&P 500 0,88, Nasdaq 1,31, Russell 2000 0,86. Na Europa, dia também de alta, com Londres subindo 0,61%, Alemanha 0,37%, França 0,01% e Eurostock 0,32%. Na Ásia também um dia positivo, Nikkei 1,03%, Hong Kong 0,75%, Xangai 0,36% e Coreia do Sul 0,32%, seja um dia de muito otimismo, foi assim a sexta-feira. Como eu falei, deve acontecer ali a assinatura do acordo da União Europeia com o Mercosul. Está previsto para 12 de janeiro, foram 25 anos de negociações e a União Europeia enviou uma carta para Lula confirmando que vai haver esse acordo. E aí, tem a questão de maior abertura para o agronegócio brasileiro na Europa, porém tem uma série de restrições. E é aí que a gente vai analisar se é positivo ou negativo, quanto que o Brasil tende a ganhar, porque uma vez que regula, você dá espaço para passar. Mas a que preço? Será que vale a pena? Pô, uma série de restrições que acontece, o produto encarece. Minha margem, ela compensa do mesmo jeito?
a maioria das vezes compensa, até compensa. Claro, vai ter uma margem menor, porém ali tem uma entrada forte. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você exporta, vamos pegar um produto aqui, vamos supor soja. Você vai exportar soja lá para a Europa. A soja custa X, custa R$ 70 e a margem do produtor é de 10%. Então ele ganha 10% e passa normal. Não vende tanto, mas passa. Aí vai fazer o seguinte, a Europa fala, beleza, a gente vai comprar a soja de vocês. Porém, vai ter uma série de restrições, algumas burocracias. E aí a margem cai. Então, ao invés de margem de 10%, cai para 5%, 4%. Só que, como a gente regulou, vai vir muito mais, a gente vai comprar muito mais. Então nota que isso abre espaço para ter muito mais exportação brasileira, exportação do agro brasileiro, porém com uma margem menor. E a margem tem que compensar ou não, essa que é a grande discussão. Mas, pelo que a gente tem visto, compensa. Mesmo com essas restrições, compensa. Que é um pouco quando a gente fala de rede social, quando a gente fala de tecnologia dos Estados Unidos. Porque a tecnologia nos Estados Unidos, quando a gente olha para Meta, Google, tem muita restrição na Europa. Muitas taxas, impostos altos, confidencialidade, vem muita multa para as empresas americanas. Então, assim, é um pavor. Só que mesmo assim compensa, mesmo assim dá lucro. Então é um pouco disso. Você vai negociar com o mercado ruim, um mercado chato, mas que dá lucro. E essa aqui é uma questão que pode favorecer o Brasil. A Petrobras, que tinha anunciado 2,1 bilhões de dividendos, vai pagar hoje. Então vai entrar bastante dinheiro na economia, essa liquidez dos investidores de Petrobras recebendo este valor. Onde será que eles vão aplicar este valor? Será que vão reinvestir? Muita gente reinveste nas ações da Petrobras. Será que vão continuar investindo na Petrobras? Será que vai para outros mercados? Então uma injeção de liquidez importante para o mercado vai acontecer. Desemprego nos Estados Unidos. O maior nível em mais de 4 anos, chegando a 4,4% em setembro. Foram criados 64 mil empregos em novembro, então 64 mil empregos para novembro. Em outubro teve 105 mil cortes. Já está diminuindo a força de trabalho, mas lembrando que o governo americano ele deu um corte muito forte ali na força de trabalho federal, funcionário público. Foram 271 mil vagas cortadas ali no governo federal. Então isso também ajuda a aumentar esse nível de desemprego. E aí tem a notícia boa. Qual é a notícia boa? Se a taxa de desemprego está na máxima, é hora do Banco Central acelerar a economia, derrubando juros. Então aqui tem já alguns bancos, instituições falando que sim, terão 2 cortes na taxa de juros nos Estados Unidos em 2026. O mercado trabalha com 1, mas já se veicula a hipótese de ser 2. E aí seria muito positivo, isso que ajudou a economia a ficar positiva. Ou seja, um dado ruim de desemprego nos Estados Unidos ajudou os Estados Unidos. Seria, por exemplo, no Brasil, imagina que o desemprego ele dobra de tamanho. Então o desemprego no Brasil chega a 10%. O que vai acontecer? Uma catástrofe e todo mundo vai pensar, caramba, 10%? Preciso estimular a economia. O Banco Central derruba juros para as empresas investirem em capital de giro, para poder comprar estoque, para poder vender, para poder gerar emprego. E aí a taxa de juros ela é forçada a ser derrubada para movimentar a economia. Porém, com o desemprego em baixa, você consegue segurar ali a taxa de juros como um todo. Por isso que essa taxa de juros recorde nos Estados Unidos puxa bastante ali para o Banco Central, o Fed, cortar juros. Tem a disputa aqui, primeiro são 2 disputas, né? Tem a disputa eleitoral, que o Lula está sozinho ali na esquerda, e na direita tem ali algumas pesquisas que coloca o Tarcísio, coloca o Flávio. Tarcísio já deu a entender que o candidato da direita ali é o Flávio, então ele já crava isso, falou, vou ficar como governador de São Paulo, vai ser aqui a minha luta, e Flávio Bolsonaro vai para lá, eu vou apoiá-lo. E aí qual que é o grande problema? Para quem enxerga para a direita ter chance nas eleições. O Tarcísio tem uma imagem positiva de 47% e imagem negativa de 48%. Aonde ele poderia ganhar? Porque a imagem negativa do Lula é pior. O Lula tem mais rejeição que o Tarcísio. Então, o Tarcísio ganharia o voto das pessoas que não votam no Lula de jeito nenhum, que é muita gente. E ao mesmo tempo, quando coloca o Flávio Bolsonaro, a imagem negativa chega a 57%. Ou seja, essa imagem negativa do Flávio Bolsonaro, tem pessoas que não votam na família Bolsonaro de jeito nenhum, e esse voto vai para o Lula. Então, mesmo não gostando do Lula, ele vai votar porque ele não gosta mais do Bolsonaro e vice-versa. Então,
Então, se entende que a chance da direita ganhar maior, isso é o mercado como um todo diz, com o Tarcísio encabeçando essa disputa, porque o Tarcísio ele entra muito nesse nível de rejeição do Lula, porque muita gente não vota de jeito nenhum no Lula e muita gente não vota de jeito nenhum no Bolsonaro. Isso é o que tem olhado para o mercado. 2026, o orçamento foi aprovado com 61 bilhões de reais em emendas parlamentares. 49,9 bilhões estão sob controle direto dos parlamentares. Há uma meta fiscal com superávit previsto de 34,5 bi, porém, se atingir zero ali, terá cumprido a meta. Acredito que o Brasil, dificilmente, quando a gente está olhando, ainda mais em de eleições, cumprir essa meta. E aí a gente vai trabalhando, igual a gente já trabalhou há alguns anos, que é jogando com a barriga, empurrando com a barriga, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Até uma hora que o mercado fala, opa, não vai dar mais certo. E é aí que os juros disparam. Então esse é o grande risco aqui, o mercado perdeu o nível de confiança. O mercado já tem um pouco nível de confiança em relação à parte fiscal do Brasil. Tanto é que o Haddad já anunciou que não vai continuar. Uma pressão muito grande nele, ele não vai continuar no próximo mandato, caso o Lula vença. Então isso também tem uma questão importante que a gente está olhando, tá bom? Então, alguns cortes e ajustes. O texto final inclui cortes em despesas previdenciárias, em programas sociais como o Pé de Meia, Auxílio Gás. Então, teve ali algumas coisas, está indo para sanção presidencial. E aí, mudando algumas outras coisas, eu vou trazendo aqui para vocês sobre o orçamento. Mas acho que o principal aqui é essas emendas aos parlamentares, ou tal do orçamento secreto, que foi muito debatido lá atrás, que infelizmente está na mão dos políticos. E aqui é um negócio muito doido que tem no Brasil, que se joga muito empresa, um empresário contra o trabalhador e vice-versa. É uma briga. Agora a briga é da escala 6/1 sempre. O patrão é ruim, o empresário é ruim, sendo que tem no meio ali alguém que está só usurpando a gente, que só pegando o dinheiro da gente, que faz o salário que poderia ser muito mais repassado para o colaborador, para o funcionário, e a empresa poderia economizar muito mais. Tem um intermediário ali, um sócio de todas as empresas que ferra com as empresas. E o trabalho dele é causar mais intriga. Quanto mais intriga tem, melhor para ele. Sendo que teria que ser o contrário, né? O patrão, o colaborador, juntos ali, indo atrás de políticos, cobrando emendas parlamentares. Mas, infelizmente, do jeito que foi criado ali, com Brasília distante de todo mundo, então foi feito dessa forma. Para quê? Não tem pressão em Brasília. Não passa a população por lá praticamente, não tem ali a região ali é bem blindada, e aí já afasta ali uma revolta mais popular. Então ali já afasta. Aí do jeito que é feito, com todo o dinheiro do Brasil praticamente indo para Brasília e Brasília distribuindo ali nos estados, cidades. Então assim, o Brasil ele se colocou nessa posição que é difícil de tirar. E aí se eles aprovarem 61, 80, 90, 100, ia dar na mesma pro brasileiro. Porque ia estar muito nessa briga aí, direita e esquerda, muito forte, e patrão ou empresário versus empregado. É essa luta que querem que a gente brigue, que querem que as pessoas briguem, mas a briga teria que ser em relação ao governo como um todo. E aí a gente vê o endividamento das famílias, que já bateu 80%. Então, 80% das famílias possuem algum tipo de dívida. E 1/3 não consegue pagar as parcelas atuais. Então, imagina que em torno de 25% da população, 25% a 30% da população, não consegue pagar as parcelas atuais. Esse é o nível. Inadimplência recorde. 13% dos endividados declaram que não terão condições de pagar nenhuma parcela daqui para frente. É o maior percentual já registrado no Brasil, ou seja, é um cenário que preocupa muito. Porque eu falo, a inflação ela é forte. E a gente olha para o IPCA como uma cesta de serviço, só que tem outros tipos de inflação que a gente não enxerga porque não está na cesta, está com um peso diferente que impacta muito mais a população. E eu falo, inflação é o imposto das pessoas mais pobres. Porque se o leite sobe para o Neymar, para o rico, não muda nada. Ô Neymar, o leite subiu de 10 para 20 reais. O Neymar vai falar, tanto faz. Agora, para uma população mais pobre, faz. Então, a inflação é um imposto invisível ali, que você vai no dia a dia, escondido muitas vezes pela estagflação. Por quê? As pessoas às vezes não percebem o preço. A bolacha custava 10, agora custa 10, maravilha. Só agora vem metade. E eu nem percebi porque eles colocaram de um jeito do pacote, que antes era assim,
de pé, agora colocou a bolacha deitada, que parece ser igual. E aí você não percebe que o preço está subindo, você só percebe que está vindo menos bolacha. E aí depois de algum tempo, que é a estagflação. Pô, tira uma bolacha, agora tira duas, para o consumidor não sentir que ele está pagando mais, para a gente não precisar subir o preço. Aconteceu isso com barra de chocolate, era um grande, diminuindo. Isso é estagflação. E isso afeta muito a população mais pobre, principalmente. Nos Estados Unidos, no Japão, aliás, os juros subiram. Foram para 0,75% e causando um furacão. Porque o Japão, os títulos japoneses, eles eram considerados ali um porto seguro. Um porto seguro de rigidez, de manter ali estar numa economia que oscila muito pouco, tem pouca volatilidade. Então, quero o porto seguro, o ouro uma opção, outra opção era os títulos japoneses. E agora não é mais. E isso, é claro, isso acaba afetando todas as economias, porque muito país tem títulos japoneses que agora estão sendo reajustados. O Japão se vangloriou por um tempo de ter juros negativos. Agora está sofrendo com inflação, 44 meses de inflação persistente, mesmo subindo os juros. Então é uma situação um pouco diferente que o Japão não está acostumado a enfrentar. E por fim, a gente vai ter o Natal na quinta-feira, dia 25/12, certo? E a gente vai ter o que de dados? Amanhã, IPCA 15 de dezembro, acho que vai ser o principal dado para a gente analisar se há a chance de um corte de juros para janeiro, mas a gente já jogou a toalha mesmo, que o próximo vai ser só lá para março, então lá para o segundo trimestre do ano que vem, dificilmente tem força aqui para vir um IPCA ali. Nossa, veio um IPCA muito baixo, a inflação ela despencou, mesmo assim dificilmente vai fazer com que o Banco Central corte juros em janeiro. Então tem ali certo ponto ali para mexer com o mercado. Já nos Estados Unidos vai ter o PIB dos Estados Unidos, que é um outro índice que pode mexer. Lá, como está mais dividido, então na última reunião, apesar de cortar juros, foi dividido. Então, vem o PIB dos Estados Unidos, vem muito baixo o PIB dos Estados Unidos, há uma chance bem grande de ter mais corte de juros. Quem fala, a economia não está andando, o PIB veio baixo, a economia não está andando, bora cortar juros para estimular a economia. Então, isso pode ser um dos retratos que a gente vai ver. Então, tem informação, tem dado importante no Brasil e nos Estados Unidos, só que nos Estados Unidos tem potencial de ter mais peso. Com isso, a gente finaliza o nosso Acorda Mercado de hoje. Tenha uma ótima semana. Tamo junto. E lembrando que hoje, às 20 horas, a gente vai fazer uma live entregando certificações gratuitas. Isso mesmo, CFP, CPA, CPROI e CPROI, que são as novas certificações da Anbima. Por 24 horas a gente vai liberar para ter 6 meses de acesso. Então, você que trabalha no mercado financeiro e não tem as certificações, vai lá e garanta a sua. Você que já tem as certificações, manda no grupo ali do seu banco para eles garantirem a certificação também. Tamo junto, até amanhã. Tchau, tchau.